Deus, eu quero pregar para vocês nesta noite um assunto que não é do desconhecimento de vocês. Todos vocês sabem sobre quem eu vou pregar nesta noite quando eu começar a falar. Essa pessoa, ela ficou muito famosa há uns 3 ou 4 anos atrás, porque teve um cantor que fez uma música falando do cidadão, aí todo mundo ficou sabendo quem era esse cidadão, né? O sujeito ficou popular. Eu quero nesta noite conversar com vocês sobre essa pessoa e sobre o que Jesus fez na vida dele. Amém? Se você tem uma Bíblia, abre no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. Amém? Podemos assentar, irmãos? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês, dentro da palavra de Deus, e quero falar de algumas coisas que eu acho muito importante falar. Veja bem, o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, há 2000 anos atrás, tornou-se assim uma grande novidade para os judeus. Os judeus olhavam para ele e deram a ele uma qualificação de profeta. Não o reconheciam como Messias, não o reconheciam como Salvador, mas o qualificaram como profeta. E a presença de Jesus aqui na terra, ela foi importantíssima porque ela estava ali para acontecer ou estabelecer um novo tempo, estabelecer uma aliança, ou restaurar uma aliança que tinha sido quebrada há algum tempo atrás, quando Deus criou o homem, né? Fez o homem, e também fez a mulher que se chamava Eva, e o homem chamado Adão. E a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus os fez e os colocou no jardim do Éden, um lugar onde eles não precisavam trabalhar para sobreviver, um lugar onde eles tinham a liberdade total de viverem ali a presença de Deus, junto com Deus, porque Deus na virada do dia passava lá no jardim e falava com Adão, falava com Eva. Mas quando Deus criou o jardim do Éden, sabe o que diz a Bíblia? Deus deixou no meio do jardim uma árvore dizendo: olha, vocês podem usar e comer de todos os frutos de todas as árvores que tem aqui nesse jardim, mas tem uma árvore aqui que vocês não podem comer o fruto. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus disse isso, você de repente fica pensando: mas por que Deus não descomplicou a coisa? Por que Ele tinha que deixar aquela árvore ali no jardim, somente uma árvore, para gerar uma tentação, uma curiosidade, sei lá? Isso não poderia ser impedido? Não. Quando Deus deixou aquela árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, dentro do jardim, a sua intenção era nada mais, nada menos dizer para o homem: olha, você está comigo, eu criei vocês, mas vocês não são obrigados a ficarem comigo. Se vocês quiserem fazer uma outra escolha, se vocês quiserem fazer uma outra opção, vocês têm como fazer essa opção, fazendo exatamente aquilo que eu pedi para vocês não fazerem. Mas saibam que se vocês fizerem essa escolha, vocês vão ter consequência pela escolha errada que estão fazendo. Então a razão era essa: Deus colocou aquela árvore ali para dar o direito ao homem e à mulher de fazer uma outra escolha, para ficar claro que eles não eram manipulados, para ficar claro que eles não estavam sendo obrigados, mas que eles tinham a liberdade de poder fazer outra escolha se assim quisessem. E diz a Bíblia então que Eva, andando pelo jardim, passou perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma serpente estava lá, e quando ela passou, a serpente disse: ei, vem cá, olha, ele não quer que você coma desse fruto, porque você vai ser tão conhecedora quanto ele. E você para e pensa: mas essa história, pastor, não é história não de caronchinho, uma serpente falar, é uma história estranha, e ela acreditar. Vejam bem, a serpente falou porque a serpente estava incorporada. Satanás se incorporou da serpente.
E você diz, mas como é então que ela acreditou a Eva? Porque a Eva nessa época, ela vivia na dispensação da inocência. O que é a dispensação da inocência? Era exatamente uma dispensação que já passou, claro, e que fazia das pessoas completamente inocentes, fazia das pessoas completamente parecidas com as crianças. Vejam bem, por exemplo, algum tempo atrás existia um programa de televisão que colocava dentro do carro um boneco e as crianças entravam no carro e o boneco começava a falar e as crianças conversavam com o boneco, acreditando que estavam conversando com alguém que tinha capacidade de poder conversar, interagir com elas, crendo então que eram que nem um ser humano. Criança é fantasiosa. Se você pegar uma criança, ela é tão inocente, pegar um boneco e dizer que o boneco está falando, ele acredita. O meu filho Bruno, quando era pequeno, que ele tinha mais ou menos uns 5 ou 6 anos, ele acreditava que o grande poder dele estava numa luva branca que ele usava. Ele tinha mais ou menos 5 ou 6 anos de idade, 6 anos de idade, e quando eu chegava em casa, na hora do almoço, ele estava me esperando para a gente ficar lutando. A gente lutava na sala, em cima do sofá, e ele lembra disso. E quando eu ia lutar com ele, eu começava a pegá-lo e vencia ele, ficava mais forte do que ele, e dominava ele com a minha força, e ele me olhava porque ele não gostava de perder, me dizia, mas agora eu vou acabar com isso. Ele dizia para mim, eu dizia, como? Eu vou usar a minha luva. Ele dizia, não, por favor, não usa a luva. Eu falava para ele, a luva não, eu dizia assim, eu vou. E ele pegava, me largava, saia correndo com raiva, ia no lugar onde ele escondia essa luva, que só ele sabia onde a luva estava. Quando eu vi, ele aparecia na minha frente com a luva na mão, tchan, tchan, ele botava a luva assim. Quando eu olhava a luva, eu dizia, não, a luva não. Ele pegava, vinha, me pegava com aquela luva, eu dizia, eu começava a gritar, ele me empurrava, eu caía, fazia que caía, e ele jurava que a força dele estava na luva. Por quê? Por causa da inocência. Vocês estão me entendendo? Por causa da inocência. Era assim exatamente essa fase que estava Adão e Eva. Eles estavam na dispensação da inocência. Então, para eles, coisas que não parecem normal para você hoje, você que já é praticamente fruto do pecado, que tem malícia, que tem maldade, você olha, mas como é que podia acreditar nisso? Porque o pecado não havia entrado no mundo, consequentemente eles estavam vivendo a dispensação da inocência, e para ela, Eva, falar como a serpente seria uma coisa muito natural, muito normal, e por essa razão parece estranha essa história, mas é porque se passou num período em que o homem não tinha pecado, e consequentemente o homem vivia essa dispensação da inocência. E diz a palavra de Deus, que a serpente falou, não acontece nada, não come aí. Ela pegou, comeu. Quando ela comeu, ela viu que não aconteceu nada, a Bíblia diz que ela foi lá com o Adão. Adão estava tranquilo lá na beira do lago, eu acho que, olhando, ninguém fazia nada, as pessoas não trabalhavam. O trabalho veio depois do pecado. E de repente, Eva chegou e disse, olha, come um pedacinho. E falou, mulher, que tu é louca, tu comeu isso aí? Comi. Mas o Senhor falou que não era para comer desse fruto. Ela disse, eu comi e não aconteceu nada, toma um pedacinho. Disse, não, eu não quero. Toma, não quero não. Ela toma, ele não quer. E é difícil às vezes o que uma mulher não consegue com o homem, né? Ela foi com jeito, até que ele conseguiu comer. Quando ele comeu, a inocência acabou, a maldade, a malícia entrou no coração dele como consequência do pecado. O que foi que ele foi fazer? A Bíblia diz que ele foi preparar roupa para poder esconder a sua genitália, porque eles já começaram a ficar com vergonha um do outro. E Deus então passou na virada do dia e perguntou, Adão, onde tu estás, Adão? E ele deu aquela resposta bem típica do ser humano hoje, quando não assume as suas responsabilidades e transfere a culpa para alguém. Senhor, a mulher que tu me destes me fez pecar, ele falou para Deus. Estava tão bom ser ela aqui, poxa, eu vivia bem, ela chegou e já fez a minha cabeça, eu comi do... E Deus disse, pois é, Adão, olha, rompeu-se o nosso acerto, falou Deus, não dá para nós convivermos mais. Você quebrou uma aliança.
Essa aliança está quebrada, então agora você vai cuidar da sua vida, você vai se virar para sobreviver, e nós não estamos mais juntos nessa. Eu pedi para você que eu ia ficar com você enquanto você obedecesse. Se você quebrou o acerto, quebrou a aliança, então agora você vai sair do jardim, vai cuidar da sua vida, e as coisas vão ser diferentes agora. Você vai ser realmente vítima da sua própria escolha. E Eva saiu dali. Tem muita gente que pensa que o pecado do Adão com Eva foi a relação sexual entre os dois. Tem muita gente que pensa isso aí. O mundo lá fora pensa, não, foi porque eles se relacionaram sexualmente. Não, não. Eles já se relacionavam sexualmente e faziam filhos antes de pecarem. Porque tem um texto lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, que diz o seguinte: e fez Deus homem e mulher os criou e lhes disse, ide, multiplicai-vos, sede fecundos e enchei a terra, falou Deus. E quando Deus falou isso, eles não tinham cometido pecado nenhum, eles ainda estavam indo na dispensação de inocência. Deus colocou o instinto da procriação neles antes do pecado. A prova é que depois que eles pecaram, Deus disse a si mesmo, então a partir de agora, Adão, vem cá, tu vai batalhar, meu irmão, pela tua vida, tu vai viver de lavrar a terra, tu vai derramar o suor do teu rosto para te sustentar. Acabou o bem bom que tu tinha aqui, você fez a escolha. Você, Eva, a partir de agora, você vai ter as dores do seu parto multiplicadas, disse Deus. Por que Deus falou? Que ela tinha dor antes. Antes dela pecar, ela tinha dor para ter neném. Mas só que depois do pecado, aquela dor que era pouca antes dela pecar, ia aumentar em consequência do pecado, o que prova que eles tinham filhos antes. Chamou a serpente, tu vai comer o pó da terra, tu vai ferir o homem no calcanhar, e o homem vai te atingir a cabeça. E Deus foi dando o veredito, tudo em consequência de um pecado, de uma desobediência. Aí o pecado entrou no mundo. Quando Adão saiu dali da terra, saiu do jardim do Éden, eles já foram para um lugar, já tinha um lugar para ir. A terra já estava povoada, a terra realmente se povoou com irmãos, entre irmãos com irmãos. Você diz, mas como é que pode isso, pastor? Não tinha lei, não tinha regra. Hoje seria o pecado de incesto, mas antes de Deus estabelecer a regra, estabelecer realmente critérios de conduta, aquilo seria muito normal. Depois veio Deus, estabeleceu, dizendo o que podia e o que não podia, estabelecendo o limite para poder frear o próprio homem com a sua tendência pecaminosa. E ali então eles saíram e a história mudou e chegou praticamente no ponto que nós estamos agora. E quando isso aconteceu, que essa aliança foi quebrada, Deus se afastou totalmente dos seres humanos. Deus achou que não dava mais para conviver com a gente. Deus achou que nós quebramos pacto. Deus achou que nós quebramos as alianças que deveriam então nos fortalecer nesse convívio, nesse relacionamento, nessa interação com Ele. E o tempo foi passando, as dispensações foram passando, e Deus então resolveu fazer essa aproximação. Quando Deus resolveu fazer essa aproximação, Ele tinha todo um projeto. Ele escolheu um povo que Ele criou através de Abraão. Depois que Ele escolheu esse povo, feito através de Abraão, Ele veio, porque dessa nação deveria nascer aquele que deveria salvar o mundo. E depois então que Jesus Cristo veio ao mundo, Deus já estava com plano através do seu Filho de restaurar essa aliança, de estabelecer essa aproximação, de fazer com que tudo aquilo que foi quebrado através do pecado, que fosse agora simplesmente refeito, reconstruído pela parte do próprio Deus, arranjando meios para poder restaurar essa aliança. Aí Jesus Cristo veio à terra. Quando Jesus chegou na terra, a maioria das pessoas não entendiam. Alguns sabiam, porque o profeta Isaías havia falado 700 anos antes, que Deus restauraria, que Deus mandaria o Messias, que Deus mandaria alguém para morrer por todos nós, e eles sabiam disso, mas não sabiam quando isso ia acontecer. E quando Jesus chegou na terra, Jesus só era mais um daqueles que se chamavam Cristo, porque já tinha surgido muitas pessoas que eles consideravam como Messias. O próprio João Batista, eles imaginavam que era o Messias. E quando Jesus chegou, não demorou muito, Jesus estava seguido por uma multidão. Mas aquela multidão que acompanhava Jesus,
Não olhavam para ele como Messias, como Salvador, como aquele que veio para restaurar a aliança, como aquele que veio derramar o seu sangue para estabelecer um novo tempo, um tempo de aproximação com Deus. Eles olhavam para Jesus como um revolucionário. Eles olhavam e diziam: esse aí vai nos libertar da opressão política causada pelo Império Romano. Esse aí vai conseguir arregimentar pessoas e fazer um levante para colocar para fora os romanos da nossa terra, para colocar para fora o império que domina tudo aqui. Era essa a expectativa deles. Eles não olhavam para Jesus como Salvador, não olhavam para Jesus como Messias, mas para eles Jesus era mais um profeta com poder de convencimento e de persuasão por aquilo que falava, com poderes para operar milagres e operar maravilhas. Tanto é certo isso, que eles chegaram a fazer manifestações populares para poder aclamar Jesus como rei algumas vezes. A mais forte das manifestações foi no dia em que Jesus Cristo entrou em Jerusalém montado num jumento, que eles foram para a rua, pegaram em galhos de árvore, colocavam suas roupas no meio da rua e começaram a gritar palavras de ordens, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem restaurar o trono de Davi, porque eles achavam que Jesus estava ali para sentar no trono, para colocar para fora os romanos, para livrá-los da opressão causada pelos romanos, que cobravam impostos altíssimos do povo, e o povo não aguentava mais pagar imposto para César, pagar imposto para Roma, e estava todo mundo querendo fazer uma revolução, e achavam que Jesus tinha o perfil daquele que deveria liderar essa revolução. E as pessoas acompanhavam Jesus, mas neles havia sempre essa expectativa voltada para interesses de libertação política da situação que eles viviam, por conta da opressão causada pelo Império Romano. Eles achavam: poxa, Deus mandou Moisés quando a gente estava oprimido lá no Egito, mandou Ciro quando nós estávamos oprimidos lá na Babilônia, agora que ele está mandando para nos libertar dessa opressão causada pelo Império Romano, é esse homem chamado Jesus. Só que Jesus não era um libertador político, ele era um libertador espiritual. Diga glória a Deus. As pessoas não estavam entendendo isso, e todo mundo estava inquieto. Onde Jesus chegava, a multidão chegava também. Se dizia assim: ele está em Cafarnaum, o povo ia para Cafarnaum. Ele está em Jerusalém, o povo ia para Jerusalém. Onde ele estava, a multidão chegava para ouvi-lo, para saber das coisas que ele falava. E o que ele falava repercutia de uma forma tão poderosa. Não havia internet, não havia televisão, mas o boca a boca levava as coisas que ele dizia, e todo Israel ficava sabendo das palavras faladas por aquele homem chamado Jesus. E diz a palavra de Deus que um dia ele resolveu ir em Jericó. Quando ele resolveu ir em Jericó, todo mundo foi com ele, aquele pessoal que andava com ele o acompanhou. E tinha um homem que morava em Jericó. Esse homem, ele era um dos homens mais odiados na cidade. Ele era publicano. O que era publicano? Publicano era funcionário público, e funcionário público era odiado porque trabalhava para o governo de Roma, que havia dominado tudo, e os nacionalistas olhavam e diziam: nós não queremos conversa com publicano, porque trabalha para o governo invasor. E ele era publicano, ele era cobrador de impostos, e a agravante da situação dele, que além de ser cobrador de impostos, cobrava do seu próprio povo imposto para passar para um governo invasor, ele ainda era desonesto. Ele cobrava imposto acima daquilo que deveria cobrar. A parte que ele tinha que dar para Roma, ele dava, e a outra parte ele ficava para ele. E por conta disso ele ficou muito rico, ficou milionário,
tinha dinheiro que não sabia onde colocar, porém era um homem sozinho, era um homem solitário, ninguém queria conversa com ele estava classificado como os pecadores. Por quê? Porque os publicanos, quando chegavam em qualquer lugar, as pessoas saíam, os judeus saíam. Se ele sentava numa cadeira, numa mesa, e tivesse o judeu por perto, o judeu levantava e deixava ele sozinho. Ele era impedido de entrar no templo, todo mundo desprezava, todo mundo rejeitava, isolava o indivíduo que tinha realmente essa profissão. E esse homem era aquele tipo de homem que estava isolado mesmo. Ele sabia que sofria de rejeição por parte do povo, toda a cidade de Jericó odiava esse homem, e a vingança dele era cobrar imposto além do devido, era isso que ele fazia, todo mundo odiava ele, ele era rejeitado, ele era desprezado, mas nele tinha um desejo, existia um desejo, o desejo de conhecer Jesus. Diga glória a Deus. E Jesus, Deus, Ele não deixa passar a oportunidade quando você quer conhecê-lo. Ele não deixa passar a oportunidade. Não importa quem você foi, não importa quem você é, não importa quais sejam os teus defeitos, as tuas falhas, as tuas deformidades, porque na hora em que você disser, eu quero Deus na minha vida, eu quero que Ele transforme a minha vida, você só precisa dar o primeiro passo, porque se for necessário, Deus dá 300 passos, Ele vai dar esses 300 passos para alcançar você, não importa quem você seja. Deus só quer que você tome a iniciativa, que você decida por ir até Ele. Quando você faz essa decisão, a outra parte Deus vai fazer. E esse homem queria conhecer Jesus. Ele era curioso para conhecer Jesus, porque todo mundo falava. E Jesus sabia, diga glória a Deus. Um dia Jesus foi em Jericó, de caso pensado, não foi por acaso, ele já sabia o que iria fazer ali. Esse cidadão que se chamava Zaqueu, ele era anão, ele era baixinho. Ele pensou, eu vou lá conhecer esse homem hoje. Mas ele pensou, mas não vai dar para conhecer no meio da multidão. Eu sou pequeno, as pessoas já não gostam de mim, vão arranjar pretexto para me pisar, para me matar, porque todo mundo tem raiva de mim. Aí vai ver, olha, olha o baixinho aqui, está aqui o ladrão que rouba, e acochar ele, podiam matar ele no meio da multidão. Ele ficou com medo de ir no meio da multidão para conhecer Jesus. Mas ele teve uma ideia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar saber o dia que ele vai sair daqui, e quando ele sair, eu vou esperar ele lá na estrada que dá acesso à entrada da cidade, porque lá na estrada tem uma árvore. Eu vou pedir para os meus funcionários me levarem até lá, eu vou subir nessa árvore, e quando ele passar, eu vou estar num plano mais alto, eu vou estar lá em cima, e quando ele passar aqui embaixo, eu vou saber quem é Jesus, e vou finalmente conhecer esse homem de que todo mundo fala. E ele se informou, disseram, no tal dia ele vai sair. Ah é? Ele acordou cedo e foi lá para a estrada, o pessoal ajudou ele a subir na árvore, e ele subiu na árvore, era uma figueira brava, sentou no galho e ficou lá esperando a hora que Jesus ia sair da cidade, e ficou lá naquela expectativa, e não demorou muito, Jesus sai com uma multidão na cidade. Jesus vinha andando, fazendo aquele barulho todo, as pessoas cantavam, diz a Bíblia, cantavam hinos, as pessoas que acompanhavam Jesus, e ele lá em cima só, como diz o maranhense, só curiando, né? Só vendo quem é, vou saber quem é hoje. E a multidão vem, eu acho que isso gerou expectativa nele, ansiedade, o coração batendo forte, e Jesus vindo, quando chegou embaixo da árvore, ele estava num plano mais alto, ele sentado, olhou, então é esse que é o homem que todo mundo fala, e Jesus parou embaixo da árvore. Quando Jesus parou embaixo da árvore, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, homem, dessa árvore, porque hoje me convém dormir lá na tua casa. Diga glória a Deus. Vou lá na tua casa hoje. Eu nunca vi esse homem. Como é que ele sabe meu nome? Sabia o nome porque ele é Deus. Amém. Jesus sabe quem é você,
sabe dos teus dramas, das tuas dificuldades, sabe quando tu chora, sabe quando tu entra em desespero, sabe de tudo, Ele é Deus. O que você pensa, Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabia da intenção daquele homem, sabia que aquele homem queria conhecê-lo, e como ele estava só desejando conhecer Jesus, deu o primeiro passo, Jesus já estava dando todos os passos em direção dele. Diga glória a Deus. Talvez você que está aqui nesta noite, Jesus sabe que você quer Ele, mas você tem tentado fugir, e Jesus está atrás de você. Talvez você tenha procurado driblar, não dá, e Jesus atrás de você. Você liga o rádio para ouvir alguma coisa, tem uma pregação, Jesus falando com você. Você chega na igreja e de repente o pastor começa a pregar, parece que ele sabe de tudo da minha vida, é Jesus chamando a sua atenção. E você tenta escapar e Jesus vai atrás de você, porque você é importante para Deus. Quando aquela aliança foi quebrada no Jardim do Éden, Deus esperou um tempo e disse, eu tenho que restaurar essa aliança. E Ele restaurou essa aliança quando o filho dele morreu na cruz. E quando o filho dele morreu na cruz, Ele estava dizendo, tudo está consumado. A intenção de Deus era dizer para você, agora você é meu, se você quiser ser meu, eu vou ser o teu dono, vou ser o teu Senhor, basta você querer, porque se você quiser, Jesus já está querendo você há muito tempo, por isso que Ele morreu lá no alto da cruz. E diz a palavra de Deus que Jesus disse, desce depressa, que eu vou lá para a tua casa hoje. O pessoal que vê, tá aí, caiu na graça para mim esse Jesus. O pessoal começou a falar, esse Jesus não é certo não, esse Jesus não pode ser de Deus. Tá aí, gostava tanto dele, mas não gosto mais. Vai para a casa do Zaqueu. Esse camarada é ladrão, rouba todo mundo, ele fica explorando as pessoas, ninguém gosta dele aqui na cidade, e Jesus vai exatamente dormir na casa dele, vai ver que vai dormir na casa dele, só porque ele é rico. Sabe lá que as pessoas não falaram isso? Mas a intenção de Jesus era outra. Algumas pessoas reprovaram, algumas pessoas acharam que não podia, que aquilo estava errado, mas Jesus foi. Jesus chegou na casa do Zaqueu, falou, pregou. Quando acabou a reunião, Zaqueu, Senhor, eu quero dizer uma coisa. Jesus, fala, Zaqueu, o que é que você quer falar? Quero te dizer o seguinte, Jesus, que a partir de hoje, tudo aquilo que eu tenho roubado de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quero te dizer que a partir de hoje, eu quero que a minha vida seja diferente, eu quero mudar a minha vida. Depois que eu conheci o Senhor, que estou com o Senhor, não quero mais ser a mesma pessoa ladrona, desonesta, que roubava, que enganava. A partir de agora, eu estou fazendo uma escolha de uma nova vida. Eu quero andar contigo, e para andar contigo tem que ser diferente. Para andar contigo tem que andar em novidade de vida. Eu quero que tu sejas o meu Salvador. Diga glória a Deus. E a vida dele mudou, e todo mundo reprovando. Jesus disse, olha gente, quero te dizer que o Filho do Homem não veio para quem não precisa, veio para quem precisa. Quem precisa de médicos são os doentes, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aquele homem entrou para a história como alguém que teve a sua vida transformada. Meus irmãos, por que eu estou pregando isso para vocês nesta noite? Para dar a chance de você conhecer Jesus, você que não conhece. Porque às vezes, o que está faltando é uma decisão com Cristo, para que as coisas mudem. Quem sabe você está aqui, e no fundo você sabe que está precisando mudar, porque a Deus há tempo conversa com você e fala com você, e tem cobrado de você uma nova vida. Quem sabe algumas coisas têm segurado você e gerado impedimentos para você, e não tem deixado você tomar a decisão que você sabe que você precisa tomar. Há muito tempo Deus tem chamado a tua atenção para uma mudança de vida. Há muito tempo Deus tem chamado a tua atenção e dito a você, não quero que você viva mais do jeito que você está vivendo. Há muito tempo Deus tem simplesmente procurado chamar a tua atenção e dizer para você que você é dele. Por mais que você tente fugir, por mais que você procure resistir, você sabe que Deus tem chamado você. Você sabe que Deus só está querendo que você dê o primeiro passo.
Qual é o resultado disso? Quando eu vou e dou o primeiro passo e Deus vem em minha direção, o resultado disso se chama vida eterna, segundo o que diz a palavra de Deus. A aliança que tinha sido quebrada lá atrás, que tinha tirado todos os teus direitos, os meus direitos e os nossos direitos, por conta do pecado que entrou no mundo, Deus fez questão de restaurar essa aliança através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está querendo você. Jesus Cristo quer fazer parte da tua vida. E quando Ele faz parte da vida de uma pessoa, as coisas mudam para melhor. Porque além da salvação, Ele capacita você, Ele restaura você, Ele faz de você uma nova criatura, Ele liberta você. E você vai ver que tudo aquilo que parecia para você impossível de fazer, de resolver ou de superar, com Ele você supera, com Ele você vence as suas próprias limitações. Por quê? Porque o sangue dele veio para fazer de você forte. Então nesta noite, o que eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que Jesus veio buscar o que se havia perdido, e dentro dessa busca dele, está inserido não somente você, mas está inserida a sua casa, está inserida a sua família. Talvez tenha muita coisa dentro da tua casa que você não sabe como você pode mudar ou resolver. Talvez tenha muita coisa no meio da tua família que você se sente impotente para dar uma solução, porque tem muitas coisas dentro da sua casa que só quem pode resolver é Jesus. E para Ele resolver, você tem que dar um passo em direção. Dê um passo em direção dele. Então nesta noite, que esta noite seja uma noite de decisão para você. De repente Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida, mas Ele está precisando de decisão sua. Que você se envolva com Ele e faça uma opção de uma nova vida, de uma vida transformada, como fez o servo de Deus chamado Zaqueu. E não importa o que você é, não importa o que você foi, não importa o que você fez, o que importa é que quando você vai até Jesus, a aliança é restaurada e você se torna nova criatura, baseado pelo que diz a própria palavra de Deus. Então nesta noite, se envolva, dê a chance de Jesus abençoar você e abençoar a sua casa. Dê a chance dele fazer as transformações que só Ele pode fazer. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus ajude você no nome de Jesus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o